E nós vamos falar de um assunto muito importante também aqui no Vida Plena, que é segurança no trabalho. Sim, o que fazer, quais medidas tomar quando acontece algum acidente e mais, a prevenção, tão importante para as nossas vidas. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é a doutora Mônica Freitas, advogada. Bom dia, seja muito bem-vinda ao programa Vida Plena. Bom dia, Sara. Bom dia, telespectadores. Eu vou estar aqui à disposição de vocês para esclarecer algumas dúvidas com relação a acidente de trabalho. Um assunto, inclusive, muito importante, porque a gente vê que só no Brasil são 7 mortes por dia. Um dado muito alarmante, um dado sério, inclusive. E aí, o que fazer, né, diante de situações como essa, ou mesmo quando não não chega a ser fatal, mas quando há sequelas, quando há consequências, como proceder? Se você tem alguma dúvida sobre o assunto e já quer enviar a sua questão para a gente, é só você ligar para o 0300 10 07 940, é o telefone da sua participação. Bom, doutora, para começar, então quais são, né, os tipos mais comuns de acidente no trabalho? Sara, antes de falar para você, é importante esclarecer para o telespectador que sempre que eu falar de acidente de trabalho, eu não vou estar considerando apenas os acidentes em que houve um corte ou uma queda. A gente também tem que considerar as doenças profissionais ou doenças do trabalho, que são aquelas doenças que se instalam durante o trabalho ao longo dos anos. Então, sempre que eu considerar... Muitas vezes até silenciosas, silenciosamente, né? Por exemplo, uma tendinite que é desenvolvida por um determinado movimento repetitivo que o funcionário faz com os membros superiores. Respondendo a sua pergunta, os acidentes mais comuns são os cortes, as quedas, queimaduras, as doenças por esforços repetitivos. Hoje a gente tem uma incidência grande também de doenças osteomusculares, que são as doenças que afetam os ossos. E uma doença que tem crescido e que tem se apresentado muito são as doenças psíquicas, como depressão, por exemplo. Nesse contexto, dá para mensurar se tem alguma profissão ou quais profissões são mais de risco? As profissões de risco, eu poderia considerar as profissões vinculadas à área de construção civil, as fábricas no geral, fábricas de alimento, montadoras de veículos, fábricas de borracha, os trabalhadores que prestam serviço em assistência para a manutenção de redes elétricas, né, estão expostos a altas tensões. Então, acredito que esses sejam as profissões que tenham uma maior incidência. Certo. E aí, doutora, quando ocorre algum acidente, né, alguma situação nesse sentido, especificamente com essas profissões, né, que são mais propensas, qual é o papel da empresa? Bom, Sara, a empresa ela tem que, evidentemente, quando se trata de um acidente interno, nas suas dependências, providenciar socorro para o trabalhador. E aí eu faço essa observação porque alguns acidentes podem acontecer fora da empresa, né? Ela deve emitir a comunicação de acidente do trabalho, que é a CAT. Esse funcionário, se ele ficar afastado por mais de 15 dias de suas atividades profissionais, a empresa deve efetuar, durante o período do afastamento, os recolhimentos de FGTS, e quando o funcionário retorna para as atividades, a empresa tem que manter um período de estabilidade. Esse funcionário não pode ser mandado embora pelo período mínimo de 12 meses. Eu digo um período mínimo por quê? É importante esclarecer para o telespectador que algumas categorias profissionais têm uma previsão na convenção coletiva que podem elastecer esse prazo de 12 meses. Então, é importante que o trabalhador procure orientação profissional para saber se é o caso dele, esse elastecimento do período de 12 meses de estabilidade. Então, basicamente, os procedimentos que a empresa deve adotar são esses. Além de, evidentemente, né, tomar medidas preventivas para que o acidente não ocorra. Certo. Sobre essas medidas preventivas, é importante, por exemplo, né, o cuidado. Quais são os cuidados que tanto o funcionário quanto a empresa devem ter, por exemplo, né, para evitar que o acidente aconteça? Bom, a nossa legislação, ela prevê algumas normas de segurança e saúde ocupacional. E essas normas devem ser observadas pela empresa. A empresa tem o dever, por exemplo, de fornecer o equipamento de proteção individual, o dever de fornecer o treinamento para a utilização desse equipamento de proteção. Não adianta só ela fornecer e treinar, ela tem que fiscalizar a utilização.
Isso é Então, é importante muito também. importantíssimo. E além de fiscalizar, fazer a troca desse equipamento quando for necessário. E o empregado, evidentemente, tem que observar Fazer a essas sua parte normas, fazer a também, sua né? parte. Até porque, eu sempre digo, esse empregado tem alguém para quem voltar. Então, se ele não fizer isso por conta própria, ele que faça isso pelos seus familiares, para aquelas pessoas para quem ele tem de voltar. Com certeza, porque é importante, uma vez que ocorreu o acidente, é importante todos os cuidados necessários, sabermos, né, como proceder, quais são os direitos, mas mais importante que isso é evitar, né, porque a vida não tem preço. E aí você destacou isso muito bem, sempre a gente tem para quem voltar, tem uma família, tem um amigo, tem um ente querido, e a nossa vida também vale muito, então a gente tem que sempre cuidar e prezar muito bem. E aí é importante isso, então a empresa precisa fiscalizar, porque se o funcionário também não estiver fazendo a parte dele, a empresa precisa também ter esse cuidado e orientar para que ele faça. Com certeza, Sara. Inclusive, a não utilização ou a recusa de utilização do equipamento de proteção pelo funcionário pode ser um motivo para dispensa por justa causa. Ah, então isso é muito importante. Um alerta muito sério, inclusive, para quem está acompanhando. Aliás, gente, não precisa nem chegar nesse ponto, né? É a vida que vale muito mais. Agora, doutora, por exemplo, aconteceu ali um acidente, a pessoa teve os gastos com remédios, gasto médico. Quem repõe esse gasto? É o gasto da pessoa mesma, a empresa que tem que repor? Bom, Sara, aí nós temos que avaliar uma questão importante. Certo. Se a responsabilidade por esse acidente foi da empresa, a empresa, não existe uma lei trabalhista que determine que a empresa tem que custear. Porém, a legislação civil prevê que o empregado pode pleitear, pedir uma indenização. E essa indenização é uma indenização por danos materiais. E é importante o quê? Que o trabalhador guarde todos os comprovantes de despesa, porque a forma de prova desses gastos tem que ser específica e determinada. Então, assim, quando a responsabilidade for do empregador, esse pode ser condenado a pagar uma indenização por danos materiais daquilo que foi despendido pelo funcionário. Agora, se não foi responsabilidade do empregador, os custos ficam por conta do funcionário mesmo. Certo. Outra dúvida também que pode surgir, por exemplo, aconteceu ali uma situação e aí a pessoa precisou ser afastada. 13º, ela recebe ou não, por exemplo? Sim, o 13º, ele vai ser pago proporcionalmente pelo INSS e proporcionalmente pela empresa. Pois bem, quando há um afastamento decorrente de acidente de trabalho ou decorrente de uma doença comum, os primeiros 15 dias desse afastamento são custeados pelo empregador. E a partir do 16º é custeado pelo INSS. Então, até o 15º dia, a parcela proporcional do 13º vai ser custeada pela empresa e a partir do 16º, a parcela proporcional vai ser custeada pelo INSS. Certo. E aí, sobre o INSS também, quanto tempo o funcionário pode ficar afastado por auxílio-doença? Essa pergunta, Sara, é uma pergunta muito importante porque existe um mito de que esse período de afastamento seria só de 12 meses, de 2 anos. Mas não, o período de afastamento não tem limite, porque o afastamento não decorre do acidente em si, ele decorre de uma incapacidade. Então, o período que durar essa incapacidade será o período da manutenção do benefício. Tá. É o caso, por exemplo, de um funcionário que depois passou a ser considerado a invalidez, né? Por exemplo, não tem mais aptidão para exercer tal função ou para voltar ao mercado de trabalho. Isso. Nesse caso, ele prossegue, então. Isso, uma aposentadoria por invalidez, por exemplo. Numa aposentadoria por invalidez, o contrato de trabalho ele não é encerrado, ele é suspenso. Certo. Então, o tempo que durar essa incapacidade que gerou a aposentadoria, porque a aposentadoria por invalidez também não é um benefício irreversível, pode ser que o trabalhador recupere a condição de trabalho e volte a trabalhar. A empresa, inclusive, deve manter a vaga do trabalhador em caso de restabelecimento das condições físicas e ele volte a trabalhar. Então, não existe um limite de tempo para manutenção de um benefício. Certo. Aliás, o que seria muito bom, né? Se a pessoa conseguir se restabelecer e voltar é sempre muito melhor. Com certeza. É o que a gente fala, né? É importante saber todas as medidas, mas a vida, a saúde, ela de fato não tem preço, é sempre o que há de melhor para nós. Com certeza, Sara. Obrigada, doutora Mônica, muito obrigada.